Narrativa. 8 anos. Foi quanto tempo a gente estava casado quando tudo desmoronou em uns 15 minutos. A gente estava dando festa de aniversário de casamento na nossa casa. Nada chique, só amigos próximos, um pouco de família, comida boa e bebida. Minha esposa tinha planejado aquilo há semanas, queria tudo perfeito. Eu tava de boa. Sinceramente, eu só tava feliz de comemorar mais um ano juntos. A festa tava rolando bem. Pessoal rindo, música tocando, o de sempre. Eu tava na cozinha pegando mais gelo quando Pamela entrou. Ela era a madrinha da minha esposa no casamento, melhor amiga desde a faculdade. Elas eram grudadas. Ei, pode me ajudar com uma coisa lá fora? Ela perguntou. Claro, o que precisa? Só preciso de ajuda para mover umas cadeiras pro quintal. Eu fui atrás dela pro quintal dos fundos. Já tinha um monte de cadeira montada. Eu virei para perguntar o que ela queria dizer, e foi aí que percebi que a expressão dela tinha mudado. Ela estava nervosa, quase em pânico. Pamela, o que tá acontecendo? Preciso te contar uma coisa, ela falou, voz tremendo. Não consigo mais guardar isso aqui dentro. Antes que eu respondesse, ela agarrou meu braço e chegou bem perto. Eu recuei na hora. Que você tá fazendo? Eu tenho sentimentos por você há anos, ela sussurrou. Eu sei que você sente também. A gente podia ser tão bom juntos. Eu olhei para ela como se ela tivesse pirado. Pamela, para com isso. Eu sou casado com a sua melhor amiga. Isso tá completamente fora de propósito. Só pensa nisso, ela disse, tentando pegar minha mão. Eu puxei e voltei andando para casa. Meu coração estava disparado, não de atração, mas de choque e raiva pura. Eu precisava contar para minha esposa o que tinha acabado de acontecer antes que virasse algo pior. Eu não tive chance. Assim que entrei de novo, vi Pamela passando correndo por mim, lágrimas escorrendo. Ela correu direto para minha esposa na sala onde a maioria dos convidados estava. Não consigo ficar aqui mais, Pamela soluçava alto. Desculpa. Eu devia ter contado antes. Minha esposa ficou confusa e preocupada. Contado o quê? O que aconteceu? Ele deu em cima de mim. Pamela engasgou entre soluços. Agora há pouco lá fora, ele tentou me beijar, falou coisas sobre como sempre foi atraído por mim. Eu mandei ele parar, mas ele insistiu. A sala ficou em silêncio. Todo mundo virou para me olhar. Isso é mentira completa, eu falei firme. Foi ela que deu em cima de mim. Eu recusei e voltei para dentro. Você é nojento, Pamela gritou mais alto. Como você pode mentir assim? O rosto da minha esposa ficou pálido. Ela olhou para mim, depois para Pamela, depois para mim de novo. Eu conseguia ver o conflito nos olhos dela, mas também vi outra coisa. Dúvida. Ela duvidou de mim. Isso é verdade? Minha esposa perguntou, voz quase um sussurro. Não. Nenhuma palavra do que ela falou é verdade. Ela chegou em mim. Deu em cima. Eu recusei. Ele tá mentindo. Pamela gritou. Por que eu inventaria isso? A gente é amiga há mais de 10 anos. Alguns convidados começaram a murmurar. Eu ouvi cochichos, vi olhares de julgamento. O irmão dela deu um passo à frente, raiva estampada na cara. Você precisa sair, ele falou pra mim. Eu não vou sair da minha própria casa por causa de acusação falsa. Vai sim, minha esposa disse, voz fria agora. Não consigo nem te olhar agora. Sai. Eu olhei ao redor da sala. Todo o rosto ou mostrava nojo ou pena da minha esposa e da Pamela. Ninguém estava do meu lado. Ninguém questionou a história. Já tinham decidido que eu era culpado. Tá bom, eu falei calmo, mas vocês estão cometendo um erro enorme acreditando nela em vez de mim. Só vai, minha esposa falou, lágrimas escorrendo agora. Eu subi, joguei roupa numa mala e peguei meus documentos importantes. Quando desci, Pamela estava sendo consolada por um grupo de mulheres fazendo o papel de vítima perfeitamente. Minha esposa nem olhava para mim. Eu fui até a porta, parei e virei uma última vez. A verdade vai aparecer eventualmente, eu falei, e quando aparecer, lembra desse momento. Lembra que você escolheu acreditar numa mentira sem nem questionar. Aí eu saí, dirigi até a casa do meu colega de trabalho Jacob. Ele estava na festa, mas saiu cedo. Liguei para ele no caminho, expliquei o que rolou. Ele mandou eu ir para lá na hora. Quando cheguei, ele já tinha café pronto e quarto de hóspede arrumado. Isso é loucura, ele falou. Pamela sempre pareceu estranha perto de você, mas nunca achei que ela faria algo assim. Nem eu. O que você vai fazer? Eu fiquei pensando um momento. Meu celular já estava explodindo de mensagens da família dela, das amigas dela, todos me condenando. Ninguém perguntou meu lado. Vou deixar ela cavar a própria cova, eu falei, e quando ela cavar, vou garantir que todo mundo saiba exatamente o que aconteceu. Você não vai se defender agora? Não adianta. Já decidiram. Mas mentira sempre desmorona. Só preciso ter paciência e estar pronto quando acontecer. Jacob assentiu.
Fica aqui o tempo que precisar. Naquela noite, deitado numa cama estranha, eu não chorei. Não entrei em pânico. Só planejei. Porque eu sabia uma coisa com certeza. Eu não ia ser o vilão na história distorcida de alguém. A verdade ia aparecer. E quando aparecesse, eu ia estar pronto. A primeira semana foi a mais difícil. Não porque eu sentia falta dela, mas por causa da enxurrada constante de mensagens de ódio. A mãe dela me chamou de predador. O pai dela ameaçou o processo. Amigos que a gente tinha há anos me bloquearam em tudo sem perguntar nada. Eu não respondi nada. Nenhuma mensagem. Nenhuma ligação. Silêncio era minha estratégia. Jacob foi um amigo foda nesses dias. Ele conhecia a gente há uns 5 anos por causa do trabalho. E era uma das poucas pessoas que achava que a coisa toda parecia estranha. A história da Pamela tem buraco. Ele falou uma manhã no café da manhã. Se você realmente tivesse dado em cima dela, por que ela te levaria pra fora sozinha? Por que não ficava na sala lotada? Exatamente. Mas ninguém tá pensando com lógica. Tão pensando com emoção. Já falou com o advogado? Tenho consulta amanhã. O nome do advogado era Sr. Sterling. Tinha uns 50 e poucos. Já tinha lidado com um monte de divórcio. E não perdia tempo com papo furado. Vou ser direto. Ele falou depois que eu expliquei tudo. Isso é acusação falsa que já causou dano significativo na sua reputação. Precisamos documentar tudo. E precisamos estar preparados para processo de divórcio. Eu imaginava. Sua esposa ainda não entrou com nada. Isso é interessante. Normalmente nesses casos, os papéis saem em dias. Ou ela tá conflituosa ou tá esperando você rastejar de volta. Isso não vai acontecer. Ótimo. Não entre em contato com ela de jeito nenhum. Deixe ela dar o próximo passo. Enquanto isso, vou fazer uma pesquisa de background nessa Pamela. Às vezes quem faz acusação falsa tem padrão de comportamento preocupante. Ele não estava errado. 3 dias depois, Sr. Sterling me ligou com informação. Pamela tem histórico, ele falou. Nada criminal. Mas achei posts de rede social de anos atrás. Ela fez comentários sobre seu casamento nas contas privadas dela. Coisas tipo como sua esposa se contentou e podia ter algo melhor. Tem também uma ordem de restrição de um ex-namorado de 4 anos atrás. Ele alegou que ela ficou obcecada depois que ele terminou. Dá pra usar isso? Estamos documentando. Se for pro tribunal, estabelece padrão de comportamento obsessivo. Mas olha o que eu realmente quero que você entenda. A verdade normalmente aparece nessas situações. Quem mente não consegue manter a história reta pra sempre. Ficam confortáveis. Ficam desleixados. E cometem erros. Voltei pro trabalho depois de tirar uns dias. Meu chefe, Connor, me puxou pro canto na hora. Ouvi o que aconteceu, ele falou. Pra que vale, eu não acredito. Te conheço há 6 anos. Não é quem você é, agradeço. Se precisar de folga, tira. Mas sinceramente, ficar ocupado pode ajudar. Ele estava certo. Me jogar no trabalho mantinha minha mente ocupada. Meus colegas de trabalho estavam divididos. Alguns acreditavam em mim. Alguns não. A maioria só ficava quieta e sem graça perto de mim. 2 semanas depois da festa, recebi mensagem da irmã da minha esposa, Dorothy. Ela sempre foi a lógica da família. Preciso falar com você, dizia a mensagem. Não tô tomando partido. Só quero ouvir sua versão. A gente se encontrou num diner do outro lado da cidade. Ela parecia cansada. Essa história toda não faz sentido, ela falou quando sentamos. Te conheço quase tanto quanto minha irmã. Você nunca deu sinal de ser esse tipo de pessoa. Porque eu não sou. Pamela tá lá o tempo todo desde aquela noite. Praticamente se mudou. E fica fazendo comentários estranhos sobre como minha irmã tá melhor sem você. Como homens são naturalmente infiéis. Como ela tá lá pra proteger ela agora. Parece exatamente alguém tentando isolar ela. Dorothy assentiu devagar. Tentei apontar isso. Minha irmã ficou na defensiva. Disse que eu tava sendo sem apoio. Pamela contou a mesma história pra todo mundo? Essa é outra coisa. Os detalhes ficam mudando um pouco. Primeiro era só comentários inadequados. Depois virou você tentou beijar ela. Da última vez que eu vi, ela tá dizendo que você encurralou ela. A história tá evoluindo. Mentira faz isso. Verdade fica consistente. A gente conversou mais 1 hora. Dorothy prometeu ficar de olho e me avisar se algo parecesse estranho. Agradeci. Mas não estava contando com a intervenção da família para resolver isso. 1 mês depois, minha esposa finalmente entrou em contato. Uma mensagem. Precisamos conversar sobre a casa e finanças. Encaminhei para o Sr. Sterling. Não responde direto, ele aconselhou. Fala que toda comunicação tem que passar por mim. Isso vai mostrar que você tá falando sério sobre se proteger legalmente.
Mandei exatamente isso. A resposta dela veio 1 hora depois. Então é isso? Você nem vai tentar se defender? De novo, encaminhei para o advogado e não respondi. Ela quer reação, Sr. Sterling explicou. Quer que você quebre. Que implore. Que prove inocência por desespero. Não dá essa satisfação. Seu silêncio é mais poderoso que qualquer coisa que você possa dizer agora. No segundo mês, algo começou a mudar. Percebi em coisas pequenas. Amigos em comum que tinham me bloqueado começaram a desbloquear. Recebi mensagem de alguém que estava na festa. Olhando para trás, acho que na verdade não vi nada acontecer. Só ouvi Pamela chorando. As rachaduras estavam se formando, igual o Sr. Sterling previu. As pessoas estavam começando a questionar. E eu ainda não tinha falado uma palavra em minha defesa. Tava na casa do Jacob uma noite quando ele trouxe algo interessante. Sabe o que é estranho? Sua esposa ainda não entrou com o divórcio. Já faz 2 meses. Percebi. O que você acha que significa? Me encostei no sofá, pensando. Significa que ou ela tá com dúvidas ou tá esperando eu voltar implorando. De qualquer jeito, vai se decepcionar. Você tá realmente acabado, né? No segundo que ela me jogou pra fora sem nem questionar a acusação, sem me dar um pingo de benefício da dúvida depois de 8 anos juntos? Acabei. Meu celular vibrou. Outra mensagem da Dorothy. Pamela acabou de falar algo muito estranho. Falou pra minha irmã que elas deviam fazer uma viagem juntas, só as duas, pra curar e seguir em frente sem homens tóxicos. Minha irmã pareceu desconfortável, mas concordou. Essa mulher tá seriamente perturbada. Mostrei a mensagem pro Jacob. Ela tá tentando substituir você completamente na vida da sua esposa, ele falou. Deixa ela tentar. Quanto mais ela força, mais óbvio vai ficar que algo tá errado. Naquela noite, dormi melhor que em semanas. Não porque algo tinha sido resolvido, mas porque eu sentia o momento mudando. Pamela estava ficando confortável demais, confiante demais, e quem fica confortável comete erros. Só precisava esperar o erro certo. 3 meses depois da festa, as coisas começaram a ficar mais estranhas. Dorothy estava me atualizando, e o que ela contava confirmava tudo o que eu suspeitava sobre Pamela. Ela tá lá todo santo dia agora, Dorothy falou numa das nossas conversas. Café da manhã, almoço, jantar, fim de semana. Até tem roupa no quarto de hóspede. E as coisas que ela fala tão ficando mais perturbadoras. Tipo o quê? Ontem, falou pra minha irmã que todo casamento é inerentemente tóxico, que mulheres precisam se proteger da manipulação dos homens. Fica falando o tempo todo como a vida tá bem melhor sem você por perto. Parece que ela tá tentando reescrever 8 anos do que parecia um casamento feliz. O que sua irmã fala sobre isso tudo? Dorothy hesitou. Essa é a coisa. Ela tá começando a parecer desconfortável. Peguei ela olhando fotos antigas de vocês 2 semana passada. Fechou o álbum rápido quando Pamela entrou, como se estivesse fazendo algo errado. Culpa tá começando. Talvez. Mas Pamela tem as garras fundo. Toda vez que minha irmã parece amolecer, Pamela traz aquela noite de novo, adiciona detalhes novos para manter a raiva fresca. Fui encontrar com o Sr. Sterling aquela tarde. Ele tinha mais informação. Tô monitorando a atividade de rede social da Pamela, ele falou. Ela tá postando coisas vagas sobre finalmente ser livre para ser autêntica e proteger quem a gente ama do mal. Mas olha o que é interessante. Achei a colega de quarto dela da faculdade, entrei em contato, conversei. Aparentemente, Pamela tinha fixação intensa num cara naquela época, um que já namorava. Ela tentou separar eles usando táticas parecidas. Deu certo? Não. O casal ficou junto e cortou Pamela completamente. A colega de quarto disse que Pamela ficou amarga depois disso, começou a falar coisas tipo como ia ser mais esperta da próxima vez, mais estratégica. E agora ela teve anos para planejar isso. Exatamente. Isso não foi espontâneo. Ela estava esperando a oportunidade. No trabalho, as coisas estavam voltando ao normal lentamente. Connor foi apoio. O tempo todo, e a maioria dos meus colegas parou de me tratar como criminoso. Alguns até pediram desculpa pela reação inicial. Eu devia ter sabido, um colega falou. Trabalho com você há 4 anos. Você não é esse tipo de pessoa. As pessoas acreditam no que querem acreditar, respondi. Ainda assim, desculpa por ter duvidado de você. Lá pelo 3 meses e meio, recebi mensagem inesperada de alguém que estava na festa. Nome dele era Jared, amigo do primo da minha esposa. Tô pensando muito naquela noite, a mensagem dizia. Eu tava fora fumando quando você e Pamela foram pro quintal. Na hora não achei nada, mas lembro que foi ela que te chamou pra ir lá fora. Você parecia confuso quando foi atrás. E quando voltou pra dentro, parecia puto, não culpado. Só achei que devia saber que alguém percebeu. Encaminhei pro Sr. Sterling na hora. Isso é bom, ele falou. Testemunha independente que não tem motivo pra mentir por você. Se precisar de depoimento depois, isso pode ser valioso. Mas eu não estava planejando precisar de depoimento.
Tinha a sensação que Pamela ia se destruir sozinha sem ajuda minha. Essa sensação provou certa mais rápido do que eu esperava. Dorothy me ligou uma noite, voz tensa de preocupação. Aconteceu algo hoje. Pamela fez um comentário que passou do limite, até pra ela. O que ela falou? Minha irmã mencionou talvez fazer terapia para processar tudo. Pamela pirou. Falou que terapia era só mais um jeito dos homens manipularem mulheres. Que minha irmã devia esquecer você completamente e focar em construir vida nova. Aí ela falou, e cito, você podia até se mudar para algum lugar novo, começar do zero. Talvez eu pudesse ir com você. Ela quer arrancar minha irmã da vida dela completamente. Piora. Minha irmã perguntou por que ela estava sendo tão intensa com isso tudo. Pamela começou a chorar. Falou que era porque se importava tanto, porque estava protegendo ela há anos de coisas que ela nunca percebeu. Minha irmã perguntou o que ela queria dizer. Pamela recuou rápido. Falou que estava só emotiva. Ela quase escorregou. Foi o que eu pensei também. Minha irmã ficou perturbada depois dessa conversa. Acho que ela finalmente está começando a questionar as coisas. No dia seguinte, recebi mensagem da minha esposa. Primeiro contato direto em meses. Você realmente fez o que Pamela falou que você fez? Fiquei olhando aquela mensagem um tempão. Parte de mim queria responder. Me defender. Colocar tudo o que eu sabia. Mas lembrei do conselho do Sr. Sterling. Deixe ela chegar na verdade sozinha. Ia significar mais assim. Não respondi. Uma hora depois, outra mensagem. Seu silêncio é resposta. Mesmo assim, não falei nada. 2 dias depois, Dorothy ligou de novo. Pamela tá ficando desleixada. Contou 3 versões diferentes do que aconteceu aquela noite para 3 pessoas diferentes. Minha mãe ouviu uma história. Minha tia ouviu outra. E eu ouvi a terceira. A linha do tempo nem bate mais. As pessoas estão percebendo? Finalmente, sim. Minha mãe até falou algo sobre isso ontem. Perguntou por que os detalhes mudavam se era verdade. Pamela ficou na defensiva. Falou que trauma deixa a memória confusa. Mas minha mãe é assistente social aposentada. Ela sabe a diferença entre confusão de memória traumática e mentira descarada. Como sua irmã tá lidando com tudo isso? Tá quieta. Muito quieta. Acho que a dúvida tá comendo ela. Mas ela é orgulhosa demais para admitir que pode ter errado. E Pamela ainda tá lá o tempo todo, reforçando a narrativa. Encontrei alguém da festa num posto de gasolina. Foi estranho no começo. Mas aí ele veio até mim. Ei, te devo um pedido de desculpa. Tô pensando naquela noite. E sinceramente, nunca vi nada acontecer de verdade. Só ouvi Pamela chorando e assumi o pior. Isso foi errado da minha parte. Agradeço você falar isso. Pra que vale, muita gente tá começando a repensar as coisas. Pamela tá agindo estranho ultimamente. Investida demais na vida da sua esposa. Ansiosa demais pra ficar trazendo aquela noite à tona. É esquisito. Depois que ele saiu, fiquei no carro um momento. A base estava desmoronando. Todas as mentiras que Pamela tinha construído estavam começando a ruir pelo próprio peso. Só precisava esperar mais um pouco pro último pedaço cair. Naquela noite, Jacob perguntou se eu aceitaria minha esposa de volta se ela pedisse desculpa. Não. Falei sem hesitar. Nem se ela admitir que estava errada. Ela me jogou pra fora baseado na palavra de outra pessoa sem nem questionar. Depois de 8 anos de casamento, ela não me deu um segundo de dúvida na cabeça dela. Isso me diz tudo o que preciso saber sobre o que eu realmente significava pra ela. Isso é duro. Isso é realidade. Não tô interessado em ficar com alguém que me valoriza tão pouco que uma única acusação basta pra pagar quase uma década juntos. Jacob assentiu devagar. Entendo. Você merece coisa melhor que isso. Eu sei que mereço. E eu falava sério. Não importava o que acontecesse depois, que confissão ou pedido de desculpa eventualmente viesse, eu já estava acabado. O casamento morreu no momento que ela escolheu uma mentira em vez de mim. O resto era só papelada. 5 meses depois daquela festa de aniversário, a campainha tocou 23 horas. Jacob estava saindo com amigos, então eu estava sozinho em casa. Chequei a câmera de segurança no celular antes de atender. Pamela. Tava lá chorando, maquiagem escorrendo, parecendo completamente destruída. Parte de mim queria ignorar, mas eu sabia que podia ser o momento que eu esperava. Peguei o celular, abri o gravador de voz e coloquei no bolso da camisa com o microfone pra fora. Aí abri a porta. O que você quer? Preciso falar com você, ela soluçou. Por favor, só 5 minutos. Você tem 3. Fala. Ela olhou ao redor nervosa, como se esperasse alguém olhando. Posso entrar? Não. Fala o que precisa dali mesmo. O rosto dela desabou, e o choro intensificou. Não consigo mais guardar isso aqui dentro. Tá me destruindo. O quê? A verdade. Ela olhou pra mim com olhos vermelhos, inchados.
Eu menti. Sobretudo aquela noite. Você nunca deu em cima de mim. Você nunca fez nada errado. Mantive expressão neutra, mesmo com o coração disparado. Continua. Eu sou apaixonada por você desde o dia que a gente se conheceu, ela falou, as palavras saindo rápido agora. Quando ela te trouxe para casa naquele primeiro encontro, eu soube. Eu soube que você era para ser meu, não dela. Mas você nunca olhou para mim desse jeito. Você só via ela. Então você decidiu destruir meu casamento. Eu achei que se vocês se separassem, se ela saísse do caminho, você finalmente ia me ver. Me ver de verdade. Eu podia ser tudo que ela não era. Eu podia te fazer feliz de jeitos que ela nunca conseguiu. Você achou que arruinar minha reputação e virar todo mundo contra mim ia me fazer te querer? Eu não estava pensando direito, ela chorou. Passei 5 meses vendo ela desmoronar, vendo você seguir em frente como se nada tivesse importado, e percebi o quanto eu fui idiota. Não era para ser assim. Você era para precisar de alguém, e eu ia estar lá. Mas eu não precisei de ninguém. Não, você não precisou. E agora eu não consigo dormir. Não consigo comer. Vejo sua cara toda vez que fecho os olhos. A culpa tá me comendo por dentro. Ótimo. Ela ficou chocada com minha resposta. O quê? Você ouviu. Ótimo. Você devia sentir culpa. Você tentou destruir minha vida por uma fantasia egoísta sua. Você virou minha esposa contra mim, envenenou todo o relacionamento que eu tinha, fez as pessoas acharem que eu era algum tipo de predador. E pra quê? Por que você tinha uma paixonite? Era mais que paixonite, ela sussurrou. Não me importa o que era. Você fez sua escolha. Agora você lida com as consequências. Por favor, ela implorou, dando um passo mais perto. Por favor, não conta pra ela. Eu sumo. Mudo de estado, troco de número, o que você quiser. Só não conta pra ela o que eu fiz. Ela nunca vai me perdoar. Você acha que tá preocupada com o perdão dela? Devia estar preocupada em se olhar no espelho todo dia sabendo o que fez. Eu já tô, ela gritou, depois baixou a voz na hora. Tô me afogando nisso. Todo dia que tô lá com ela, ouvindo ela chorar por ter perdido você, vendo ela olhar fotos antigas. Eu fiz isso. Eu destruí a felicidade dela porque fui egoísta e delirante. Então por que me contar isso agora? Por que não guardar o segredo? Porque não consigo mais. O peso tá me esmagando. E por que te vi semana passada no mercado? Você parecia feliz. Realmente feliz. Você seguiu com sua vida enquanto eu tô presa nesse pesadelo que criei. Me encostei na porta, estudando ela. Ela realmente parecia quebrada, mas eu não sentia nada. Nem pena, nem satisfação, só indiferença fria. Olha o que vai acontecer, eu falei calmo. Você vai enfrentar as consequências das suas ações. Todas elas. Você quis brincar com a vida das pessoas. Agora vai ver o que acontece quando esses jogos desmoronam. O que você vai fazer? Isso não te diz mais respeito. Você devia ir embora agora. E espera. Por favor, a gente não pode conversar sobre isso? Encontrar alguma solução onde ninguém mais precisa saber. O tempo para conversar foi há 5 meses antes de você decidir explodir minha vida inteira. Agora você precisa sair antes que eu chame a polícia por invasão. Ela ficou parada mais um momento, lágrimas escorrendo. Aí finalmente virou e foi pro carro. Fiquei olhando até ela ir embora, aí fechei a porta. Tirei o celular e parei a gravação. 23 minutos de confissão completa, áudio cristalino. Tudo o que eu precisava. Salvei em 3 lugares diferentes, depois mandei cópia pro Sr. Sterling com mensagem. Ela quebrou. Confissão completa, áudio anexado. Ele me ligou 5 minutos depois. Isso é exatamente o que precisávamos, ele falou. Isso prova tudo. Acusação falsa premeditada, intenção maliciosa, manipulação emocional. Isso é a prova de tudo. Próximo passo? Depende do que você quer. Podíamos tornar isso público agora, mandar para sua esposa, para a família dela, para todo mundo que te condenou. Ou podíamos esperar e usar estrategicamente. Quero esperar mais uma coisa. O quê? Quero que ela entre em contato. Minha esposa. Quero que ela venha até mim pedindo perdão, achando que ainda tem chance. E aí quero que ela entenda exatamente o quanto a gente tá acabado. Isso é frio. Ela mereceu. Dormi melhor aquela noite que em 5 meses. Não porque eu tava feliz ou vingado, mas porque finalmente tinha controle de novo. A verdade estava documentada, inegável, gravada na voz da própria Pamela. Não importava o que acontecesse depois, eu tinha todas as cartas. 2 dias depois, Dorothy ligou. Tá acontecendo algo. Pamela tá agindo estranho, até pra ela. Quase não fala. Parece que não dorme há dias. E ontem falou pra minha irmã que talvez precise se mudar de estado por oportunidade de emprego. Do nada, sem nunca ter falado de procurar emprego antes. Ela tá fugindo. O que você sabe?
Te conto logo. Só continua observando e me avisa se algo mais acontecer. Você parece diferente. Mais calmo. Porque tá quase acabando. 3 dias depois da confissão da Pamela, a ligação que eu esperava finalmente veio. O número da minha esposa apareceu no meu celular às 2 da tarde. Deixei tocar 4 vezes antes de atender. O que você quer? Preciso te ver, ela falou, voz tremendo. Por favor. Eu sei de coisas agora. Coisas que eu devia ter sabido antes. Que coisas? Não posso falar por telefone. Por favor, podemos nos encontrar em algum lugar e conversar? Pensei exatamente 3 segundos. Tá. Amanhã às 4. Te mando o endereço por mensagem. Obrigada. Desculpa. Por tudo. Vamos ver. Desliguei e liguei pro Sr. Sterling na hora. Ela quer encontrar. Hora de acabar com isso. Vou preparar tudo o que precisamos. Onde você quer fazer isso? Casa do Jacob. Ele já ofereceu ajuda, e quero testemunhas. Esperto. Vou estar lá às 15h30 para preparar. A palco estava armado. Amanhã, tudo ia chegar no clímax, e eu estava pronto. Na manhã seguinte, encontrei com o Sr. Sterling para finalizar tudo. Os papéis do divórcio estavam prontos, assinados por mim, só esperando a assinatura dela. Ele trouxe cópias da confissão gravada da Pamela e a pesquisa de background que a gente compilou. Tem certeza dessa abordagem? Ele perguntou. Depois que entregar esses papéis para ela, não tem volta. Tenho certeza desde a noite que ela me jogou para fora. Beleza, então. Vou estar lá às 15h30 para montar. Mandei o endereço para minha esposa. A resposta dela veio na hora. Vou estar lá. Obrigada por me dar essa chance. Não respondi. Jacob esvaziou a sala e montou cadeiras. Connor topou estar lá como testemunha, junto com outra colega de trabalho chamada Zel que foi apoio o tempo todo. Às 15h30, todo mundo estava posicionado. Tá bem? Jacob perguntou. Melhor que nos últimos meses. E exatamente às 4, ouvi carro parando. Pela janela, vi minha esposa saindo. Ela estava péssima. Mais magra, olheiras fundas. Cabelo preso de qualquer jeito. Tinha sofrido. Isso era óbvio. Ela veio até a porta e bateu leve. Abri. O rosto dela se iluminou de esperança quando me viu. Obrigada por aceitar encontrar. Entra. Ela entrou, aí congelou quando viu as outras pessoas na sala. Sr. Sterling de terno com maleta. Jacob e Connor perto da parede. A Zel na janela. E na mesinha de centro, uma pilha de papéis. Que é isso? Ela perguntou, voz pequena. Senta, eu falei. Ela sentou no sofá, parecendo confusa e assustada. Antes de começar, preciso saber uma coisa, eu falei. Por que você quis encontrar hoje? Porque Dorothy me contou algo ontem. Falou que Pamela estava agindo estranho, culpada. Apertou ela sobre aquela noite, e Pamela desabou. Admitiu que tudo foi fabricado. Tudo o que ela falou sobre você foi mentira. E você acredita nisso agora? Sim. Desculpa muito. Eu devia ter confiado em você desde o começo. Tava sobrecarregada aquela noite. Emocional. E cometi um erro terrível. Mas a gente pode consertar isso. Podemos fazer terapia, reconstruir confiança. Sei que não vai ser fácil, mas eu te amo. A sala ficou em silêncio um momento. Aí eu peguei os papéis da mesinha. Isso aqui são documentos de divórcio. Já assinados por mim. Só falta você assinar. O rosto dela ficou branco. O quê? Não. Eu vim aqui para consertar as coisas. Não tem nada para consertar. O casamento acabou há 5 meses quando você escolheu a palavra de outra pessoa em vez da minha. Mas eu fui manipulada. Pamela mentiu para mim. E você acreditou na hora. Depois de 8 anos juntos, você não me deu um segundo de dúvida. Me jogou para fora da minha própria casa. Virou todo mundo contra mim. E nunca pediu o meu lado da história. Eu tava assustada e confusa. Eu também tava. Mas eu não te abandonei. Você me abandonou. Lágrimas escorriam agora. Por favor, não faz isso. Eu errei. Mas a gente pode superar. Não, a gente não pode. Porque mesmo se eu te perdoasse, nunca ia esquecer. Nunca ia confiar em você de novo. E me recuso a passar o resto da vida imaginando se você vai acreditar na próxima mentira que alguém contar sobre mim. Sr. Sterling deu um passo e colocou os papéis na frente dela. Esses documentos detalham divisão justa de bens. Você tem 3 dias para revisar com seu próprio advogado. Se recusar assinar, vamos pro divórcio contestado, que vai ser mais caro e doloroso para todo mundo. Ela olhou para os papéis, depois para mim. Isso é mesmo o que você quer? Isso é o que você criou quando me jogou para fora há 5 meses. Só tô tornando oficial.
Ela desabou completamente, soluçando nas mãos. Eu não senti nada. Nem tristeza. Nem arrependimento. Só finalização. Vou te dar um tempo para processar isso, eu falei. Sr. Sterling entra em contato sobre próximos passos. Fui para a porta, parei e olhei para trás uma última vez. Para que vale, espero que você tenha aprendido algo com isso. Da próxima vez que alguém que você diz que ama precisar que você acredite nele, acredita de verdade. Aí saí da sala. O divórcio foi finalizado 6 semanas depois. Ela assinou os papéis depois que o advogado dela aconselhou não contestar nada. Sr. Sterling garantiu que o acordo fosse justo mas firme. Fiquei com a poupança que juntei antes do casamento. Ela ficou com a casa já que o nome dela estava no contrato mesmo. Pamela sumiu antes de tudo acabar. Dorothy me contou que ela mudou para 3 estados de distância sem dar tchau para ninguém, nem para minha ex-esposa. Aparentemente a culpa foi demais quando as pessoas começaram a perguntar. A gravação que eu tinha nunca precisou ser pública. A verdade saiu através da Dorothy e outros que finalmente juntaram as peças. Minha ex-esposa tentou ligar algumas vezes depois de assinar os papéis. Nunca atendi. Não tinha mais nada para falar. Ela fez a escolha dela e eu fiz a minha. Trabalho virou meu foco. Connor me promoveu para cargo sênior 2 meses depois do divórcio. Não foi pena, foi reconhecimento.